Hoje nós vamos fazer a apresentação sua, né, do Carlos Taube, sobre Zé Celso. Taube, nós vamos gravar e colocar no YouTube. Tudo bem para você? Perfeito, Wagner, sem problema algum. Legal. Então eu te pediria, você pode primeiro se apresentar e daí começa a apresentação. Você está com a palavra. Ok, vamos lá. Bom, como eu disse, meu nome é Carlos Taube, né? Como o pessoal já falou, também me formei no ITA, junto com a turma aí, e me formei, fui trabalhar em telecomunicações. Aí fui para o Rio, uma parte lá, aliás, convivi com a Areia, essa parte lá, nós dividíamos um apartamento já com outro colega, o Armando Drummond, e depois vim para Campinas, e aqui eu estou já há uns 45 anos, vim para trabalhar no Centro de Pesquisa da Telebrás, né, desenvolvendo equipamentos de telecomunicações, e ainda durante esse período, bem no final, aí, antes de eu me aposentar, eu comecei a me embrenhar pelo pessoal de teatro, aí fui fazer curso de teatro, etc. e tal, e aí comecei a fazer teatro. Logo depois eu me aposentei, e daí continuei fazendo curso de teatro, depois fazendo várias oficinas, participei, bom, era sempre teatro amador, mas participei de algumas peças mais comerciais, mas bem poucas, assim, né? Foi mais diletantismo mesmo. Então, é isso. Estou aqui junto com vocês aí, vamos curtir aí um pouco dessa noite aí, falar sobre essa pessoa aí, no mínimo diferente, né, que foi o José Celso Martinez, né? Então vamos lá, eu não sou palestrante profissional, então eu vou dar deslizes aqui, então eu já peço desculpa aí, nem sou muito familiarizado com o Zoom, eu treinei um pouco aqui com Ari, né, e com Wagner, mas sempre tenho os intempéries do percurso aí. Mas vamos lá. Antes de falar do José Celso, eu acho que a gente precisa de falar sobre o que foi o teatro no Brasil no século passado, e particularmente depois da Segunda Guerra Mundial. Porque antes da Primeira Guerra Mundial, o teatro aqui no Brasil era muito incipiente, eh, não tinha grandes atores nacionais, não existia as peças vinham de fora, basicamente. Tinha algumas peças humorísticas aqui, tipo chanchada, que eram feitas aqui, sobretudo no Rio, né? Bom, então essa foi uma parte que eu não vou tocar, porque não diz respeito ao Zé Celso. Vamos entrar depois da Segunda Guerra, que começa aqui com o TBC. Eu fiz algumas anotações, então de vez em quando eu vou procurar aqui para não perder o fio da meada. Muito bem. O TBC, que é o Teatro Brasileiro de Comédia, foi criado pelo Franco Zampelli. O Franco Zampelli era um italiano que já estava no Brasil há muito tempo, e ele é apoiado pela pessoal de dinheiro aqui da Pauliceia, aí de São Paulo, fundou o TBC, né? Fundou lá na Rua Major Diogo. Foi um casarão que foi reformado e transformado num belo teatro e muito bem equipado, por sinal, entendeu? Como diz a história. E nesse teatro brasileiro de comédia se apresentava peças, sobretudo, né, aliás, todas elas de origem europeia, né? São peças mais clássicas aqui, não tinha dramaturgia brasileira. E, particularmente, se trabalhava um tipo de teatro que é chamado teatro realista. Então, só para quem não conhece isso aí, eu vou dar uma pincelada nisso aí, que o teatro realista é aquele em que o texto aliás, o dramaturgo é dono do palco, ou seja, ele define quem vai entrar, quando vai entrar, como vai entrar, que figurino usar, qual é a distribuição dos objetos e quais os objetos que devem estar em cena. Então, é isso aí. Então, tem técnica para isso, também funciona, etc. e tal, mas é esse tipo. Desse teatro brasileiro de comédia, surgiram já grandes atores brasileiros. Citando alguns, vou ver aqui, ó, tem a Tony Carreiro, o Paulo Altran,
a Cacilda Becker, o Fernando Torres e a Fernanda Montenegro, entre outros. Quer dizer, já começou a ter aqui uma base bastante importante, que, aliás, até hoje ainda tem alguns aí atuando, né? Pois bem, é, vindo lá da USP, da Escola de Arte Dramática, tinha dois fulanos, e particularmente um deles, o José Renato Pécora, que resolveu fazer um outro tipo de teatro. E aí ele criou o teatro de arena. Bom, o teatro de arena, ele já era um teatro mais simples, né? Ele não tinha tanto apoio do pessoal de dinheiro aí da capital. E foi iniciado em 1953, enquanto o TBC foi em 1948. Bom, ele foi um teatro de baixo custo e, e apresentava peças estrangeiras, mas também peças já de dramaturgia nacional. E era um teatro bem mais, de montagem bem mais barata do que a do TBC. E, sobretudo, teve um fato importantíssimo, foi a entrada lá no Teatro de Arena do Eugênio Kusnet, um russo, né? Russo, Eugênio Kusnet, que já estava aqui no Brasil há algum tempo. E esse Eugênio Kusnet, ele trabalhou muito tempo com o Stanislavski, outro russo, e esse Stanislavski, ele criou uma maneira de fazer teatro diferente, que foi chamado de método de Stanislavski. Esse método, diferentemente do método realista, ele deixa para o ator colocar as suas emoções na personagem que ele vai representar. Então, isso dá mais liberdade para o ator, quer dizer, ele tem que puxar dentro de si emoções que correspondem ao que o autor tem que representar naquela cena lá. Então, isso aí, vamos chamar assim, vamos dizer assim, dois atores fazendo a mesma personagem, fazendo teatro do tipo de Stanislavski, vai ser muito mais diferente do que dois atores fazendo teatro realista, entendeu? É, basicamente, vão chamar essa diferença. Bom, e aí os atores, então, eram incentivados a escolher, a procurar dentro de si suas emoções para representar. Aí foram gerados também grandes atores. Aí tem aqui, por exemplo, o Juca de Oliveira, a Isabel Ribeiro, Lima Duarte, Dina Sfati, Joana Fon, entre outros, né? E então você veja que também foi um novo passo do Teatro Nacional. Agora, aconteceu que, vindo dos Estados Unidos, um personagem começou também a mudar o Teatro de Arena, que foi o Augusto Boal, que ele se juntou à Arena pouco tempo depois da inauguração dele, que foi começou em 53, em 56, o Augusto Boal se incorporou ao teatro e ele veio também com esse espírito dos Stanislavskis, que já estava nos Estados Unidos também. E aí aconteceu um fato interessante, que é marcante para o teatro brasileiro. Foi a junção do Augusto Boal com o Jean Francisco Guarnieri, né? Nesse momento, eles encenaram lá um texto do Jean Francisco Guarnieri, que, embora sendo italiano, né, ele tinha uma visão de fazer um teatro nacional brasileiro. E ele era de um cunho, né, de esquerda, inclusive, e ele criou o que vocês devem conhecer, Eles Não Usam Black Tie. E esse evento foi significativo porque foi o primeiro grande sucesso do Teatro de Arena, né? E aí consolidou-se o Teatro de Arena como uma, um movimento realmente do teatro brasileiro.
Ah, vamos ver, mas então é isso. Agora, então, esse é o pano de fundo para dizer de onde vem agora o teatro do Zé Celso, o teatro oficina, né? Então, falar do Zé Celso é falar do teatro oficina, né? Não tem como separar os dois. Então, o Zé Celso, interessante, né? Ele nasceu em Araraquara em 37 e ele, um jovem ainda, ele foi influenciado por colegas do colégio, de um centro cultural de lá, o Centro Cultural Alberto Torres, que tinha um perfil reacionário, de onde ele fez parte e se aderiu ao movimento da ação integralista, que era do Plínio Salgado. Você veja que é uma coisa inesperada, né, quando a gente vê hoje a figura do Zé Celso, né? Mas, segundo as próprias palavras do Zé Celso, ele achava muito bonito as falas do Plínio Salgado, que ele falava bem, né? Então, ele disse assim que assimilou muitas coisas do Plínio Salgado. É, então, e inclusive o Zé Celso, nessa época, lá em Araraquara, ele chegou a participar de vamos chamar assim, um movimento para impedir que se realizasse uma passeata de cunho comunista lá. E conseguiram, então. Não. Então, isso é Araraquara, Zé Celso. Zé Celso, então, foi para São Paulo em 1954 para cursar Direito lá na São Francisco. Lá, ele se juntou, depois de algum tempo, com o Renato Borg, o Carlos Queiroz e o Amir Haddad. E aí fundaram um grupo de teatro lá nas Arcadas. E aí, nesse mesmo ano, eles montaram uma peça que foi escrita pelo Zé Celso. Essa peça se chama Vento Forte para Papagaio Subir. E é interessante isso aí, porque essa peça fala de pessoas de cunho pequeno burgueses que estão insatisfeitos com essa situação e querem, de alguma forma, alçar voos mais altos do que de ser pequeno burguês. Então, já vê que o Zé Celso começa já aí a se é, deslanchar para o outro lado, né? Então, e para fazer a encenação dessa peça, que depois teve uma outra, eles alugaram um pequeno teatro, que era um teatro espírita, lá na Sim. rua Jaceguai, lá do Bexiga, por acaso, onde hoje ainda continua o Teatro Oficina. É outro, mas é o mesmo local. É, muito bem. Quando o Sartre veio ao Brasil, em 1960, é, é, o Zé Celso se juntou ao Boal, que era do Teatro Arena, né? E aí eles montaram uma peça que chama Engrenagem. Essa peça do Sartre, na verdade, não é uma peça do Sartre, é um texto do Sartre que o Zé Celso, junto com o Boal, transformaram numa peça. É exatamente sobre uma pessoa que quer fazer o bem, mas depois vai entrando na embreagem de um sistema político, de política, e começa a fazer o mesmo papel que antes ele estava combatendo, entendeu? Então, basicamente, é isso daí. Então, era um texto do Sartre. E nessa ocasião, então, eles estavam em sintonia, né? Mas aí começou a haver um afastamento quando o Zé Celto rejeita a linha esquerdista do Boal. O Boal era um fulano de uma esquerda mais marxista, mais racional. E já o Zé Celso já tinha uma mentalidade, ele sempre foi uma pessoa de esquerda, mas assim, ele era, não era um radical, ele tinha o seu jeito de pensar lá, todo próprio dele, né? Então, eles se separaram, né? É como pessoas do teatro fazendo junto as mesmas peças, né? E aí, em 1963,
63. O Oficina montou a peça Os Pequenos Burgueses, do russo Máximo Gorki. E aí esse foi o primeiro sucesso do Grupo Oficina. Assim como Eles Usam Black Tie foi o primeiro sucesso do Arena, Os Pequenos Burgueses foi o primeiro sucesso lá do, do, do Teatro Oficina. Muito bem. E assim começa uma nova fase de criação do Zé Celso. Ele ficou mais maduro, mais se consolidou algumas ideias dele, e, e daí ele foi como sair, assim, vamos dizer assim, de uma narração para um depoimento mais artístico, mais aberto, entendeu? Ele, através dessa peça, ele começou a alçar o voo mais livre, né? E aí foi nessa peça que ele, de fato, incorporou as técnicas de preparação de ator do Stanislavski. Muito bem. Aí o teatro, bom, nós vamos ter que dizer aqui que tem um fundo político que o país estava vivendo, né? Nós estamos falando aqui de 63, que é o golpe militar, e estava uma efervescência política aqui. Aí, nesse ano de 1966, já passado o golpe militar, houve um atentado do comando de caça comunista lá no Teatro da Oficina, que atearam fogo lá e destruiu o teatro, né? Bom, o Zé Celso não se deu por vencido e, com aquela fúria dele lá, ele encarou uma campanha para fazer a reconstrução do Teatro Oficina, lá no mesmo local. E foi o que aconteceu. Ele conseguiu reconstruir o teatro, mudou um pouco o teatro. Antes tinha dois palcos, ele passou a fazer um palco só. E aí ele encenou um texto do Oswald de Andrade, que é o Rei da Vela. Esse texto foi interessante, porque quem trouxe esse texto, na verdade, foi deixa eu me lembrar aqui, foi o Borg. O Borg foi que é amigo do Zé Celso, trouxe esse texto. O Zé Celso disse que não tinha entendido bem o texto, tal, mas depois, com a leitura junto com o Borg, ele captou a essência do texto e adorou. E aí diz ele, o próprio Zé Celso disse, que ele devorou tudo que existia do Oswald de Andrade. E, bom, ele se tornou, até o final da vida dele, um admirador do Oswald de Andrade, né? Sobretudo porque ele captou o que Oswald de Andrade dizia sobre o antropofagismo, né? Que já tinha sido uma vamos dizer, um movimento lá da Semana de Arte Moderna de 22. Né? Então, ele incorporou nas suas encenações, depois disso aí, essa ideia do antropofagismo. Então, vamos chamar assim, que tudo tinha que ser destruído, vamos chamar assim, para ser refeito. Né? Então, é como se a pessoa regurgitasse tudo aquilo que ele tinha sido assimilado, ele regurgitava de uma forma mais liberta, etc. E tal. Então, era essa a grande, vamos dizer, mudança agora do Zé Celso quando ele teve contato com os textos do Oswald de Andrade. E aí ele passou a incorporar esse antropofagismo direto na vida dele, em tudo, né? Então, os elementos visuais, corporais, cênicos e até textuais seriam de autonomia do diretor para passar suas intenções. Quer dizer, então, o texto, daí sempre, o texto para o Zé Celso era uma ideia, basicamente. Eu vou dizer assim,
E aí ele transformava aquilo lá em uma outra coisa. Realmente ele regurgitava aquilo ali de outra forma, entendeu? E ele foi um mestre em fazer essas coisas, né? A gente pode, alguém pode discordar dos Excelso, nisso ou naquilo, mas uma coisa é verdade, é uma pessoa de uma criatividade e de uma capacidade extrema, entendeu? Ele é um fulano que fazia coisas que você não podia imaginar. É essa tônica que a gente ouve sempre dos Excelsos, né? Que ele regurgita de uma forma toda particular dele e muito bem. Você pode até não gostar da forma que as coisas são feitas, mas a estética dele é uma estética que não se pode desprezar, entendeu? Bom, aí aconteceu outra mudança. Então, aí foi em 1968, quer dizer, em pleno AI-5, né? O Zé Celso foi convidado pelo Chico Buarque para dirigir um musical Roda Viva. O Chico Buarque, o jovem Chico Buarque, estava em pleno sucesso, né? Então ele fez essa peça que era mais basicamente um, vamos dizer, um artista que foi engolido pela mídia, etc. e tal, essa coisa toda, né? Muito bem. E nessa montagem, o Zé Celso aboliu todas as metáforas e sutilezas que se podia ter lá. Ele, vamos dizer assim, ele botou para quebrar. Fez um teatro que ele denominou um teatro agressivo, né? Então, é, ele criou e de todo quanto é jeito. E aí aconteceu uma coisa interessante, isso eu digo segundo a própria opinião dele. Entre outras coisas, ele colocou em cena as pessoas pegando um fígado de boi e tirando um pedaço e jogando na plateia. Assim, isso aí, para ele, representava, nessa metáfora dele aí, a mídia, o público, comendo o fígado do ator, né? Ou do artista, ou quem que estava tá sendo reportado, né? E, além disso, ele jogava pedaços de imagens religiosas na plateia, ele colocou uma atriz em cena usando biquíni, representando a Nossa Senhora. Então, isso foi um choque, né? Imagina, nós estamos falando aí em 1968, entendeu? Imagina isso. Se hoje seria, imagine naquela ocasião lá. Bom, não deu outra, né? O comando de caça aos comunistas invadiu o teatro e fez um quebra-quebra lá. Foi o Teatro Ruth Escobar, no Rio. Aí, muito bem. Essa peça continuou e foi para Porto Alegre. Lá em Porto Alegre aconteceu a mesma coisa. O teatro foi invadido, quebrado, atores foram agredidos, houve prisões, etc. e tal. E, a partir daí, o espetáculo da vida foi encerrado. Acabou-se. Muito bem. É, e aí, aconteceu uma coisa interessante nisso aqui. Foi que, durante a apresentação do Roda Viva lá no Rio, algumas pessoas entraram, alunos, estudantes de teatro, não sei te dizer exatamente, entrou no espetáculo e tomou conta do espetáculo. Entendeu? E aí o Zé Celso gostou pra caramba disso. E aí isso aí foi como se desse um clique na cabeça dele, foi de utilizar um antigo estrutura de teatro que tinha na Grécia, que é o coro. Então, foi um acaso que aconteceu, mas que o Zé Celso incorporou na sua. Estou olhando aqui para eu não me perder, para não se. E ele utilizou sempre, até hoje, né, o teatro usa a figura do coro, isso é uma permanente E o que é o coro, né? É, Veja só, lá no teatro grego já existia e ele incorporou isso. Porque o coro, ele faz um contraponto com
os atores da peça em si. Então, o coro é como se fosse o povo, se fosse alguém que estivesse fora da peça e que cantando ou recitando faz um contraponto com o que está rolando com os atores. Existe, inclusive, a figura do corifeu, que é o chefe do coro, que ele pode, inclusive, dialogar com os atores, entendeu? Então, o Zé Celso utilizou isso desde então e desenvolveu a maneira dele o coro. Então, agora eu vou tentar, eu tentei já fazer isso antes, treinei um pouco com, com Wagner e com Ari, colocar um áudio para vocês ouvirem. Então, vamos lá, se eu consigo fazer isso aqui. É o próprio Zé Celso falando sobre o coro no teatro. Vamos ver. Hum. Vamos lá. Paciência. Paciência comigo. Opa, aqui. Inclusive, foi um texto que o Chico escreveu em 25 dias, parece. Ele escreveu depois de ver Rei da Vela. Depois de ver o Rei da Vela. Então, o texto dele era... Eu achei muito bom. As pessoas criticam muito o texto, mas achei ótimo. Porque ele fala exatamente da experiência dele na máquina, do business. Show business. Show business, show business. E aí, nós começamos ensaiando. O Chico tinha uma produção maravilhosa, tinha o Carlos Viana fazendo um trabalho de corpo, tinha uma banda montada maravilhosa, tinha tudo ok para. E ele tinha 4 back vocais. Estava testando globais, inclusive, para fazer. Mas, de repente, a gente é invadido por 3 estudantes de uma escola que invade o teatro. Era um teatro muito careta, o Teatro Princesa Isabel. Um teatrinho assim. E esse pessoal que veio era um coro que trazia pela primeira vez, acho que na história recente do Ocidente, um coro, como era o coro mais antigo que houve, como foi o coro que deu início aos coros da Grécia, porque era um coro absolutamente diverso, tinha desde Zezé Mota Negra, até tem gente de todos os sexos, todas as cores, todos os tamanhos, feia, bonita, gorda, magra, maravilhosos. E eles iam e atacavam o público também, né? E tocavam no público e fizeram, praticamente eles dirigiram a peça. Pois é. Ouviram? Estão me ouvindo agora? Deu para ouvir? Deu Então, para ouvir, muito bom, ficou ótimo. então, é isso aí. Conseguimos, viu, Ari? Conseguimos, viu, Wagner? Então, Excelente. depois disso daí, houve uma encenação de outra peça do Brecht. Brecht também é um dramaturgo alemão que ele curtia muito, né? A encenação da Galileu Galilei. E aí ele utilizou esse texto de uma forma bastante agressiva, né? Ele estava no auge, assim, você veja que nós estamos passando aí por um período de tremenda repressão no Brasil, né? Tudo era proibido, tudo era novo, etc. e tal. E ele, então, utilizava o teatro para chacolejar todo mundo, né? Então, o texto é interessante, que segundo a história, ele corria de uma forma bastante alinhada ao texto do Brecht, até que na cena de carnaval lá em Florença, o coro entra. Bom, aí o coro entra e como quer o Zé Celso, ele toma conta da peça, entendeu? Avança pela plateia, força inclusive a plateia a participar de uma cena anárquica, sensual e até violenta. E havia muita improvisação, nus, dança, e o que pintasse que o pessoal quisesse, poderia fazer, o que o coro poderia fazer ali.
Então, agora eu vou também tentar colocar para vocês um vídeo do Zé Celso. Vamos lá, que tem a ver com esse assunto aqui. Teatro e o público. Vamos lá, Zé Celso. O teatro tem que deixar de ser aquela salinha de visita chata de 3 ou 4 personagens que as tias vão, assentam, assistem aquela matinê, em que não é um acontecimento. O teatro, por mais sucesso que tenha hoje, tal como ele está, não é um acontecimento político, não é um acontecimento cultural, não é um acontecimento poético. A desvalorização da arte, no fundo, é a desvalorização da vida. Pois é, então, esse é o Zé Celso, né? Deu para ver o vídeo, né? Imagino eu. Bom, e aí o Zé Celso também, nessa época, se entrega a um processo bem anárquico, né? Ele foi sempre radicalizando, ele foi sempre subindo a temperatura vamos dizer assim, das mudanças dele, né? Ele entrou num processo anárquico, né? Exatamente por isso, não tinha nada no lugar, né? Ele ia levando da forma que achasse mais conveniente no momento, né? E, então, ele foi deixando daí, vamos dizer assim, uma linha de atuação não muito já não mais racional, mas bastante, vamos dizer assim, como eu diria, anárquica, né? E aí tem deixa eu ver se eu acho aqui. Então ele deixa, então, ele quer fazer uma contracultura através de um processo anárquico. Essa é a coisa dele. E aqui tem um outro áudio dele falando sobre a anarquia. Vamos lá. Oh, oh. Está fugindo aqui. Este. Inclusive, não tem essa experiência, que é uma experiência muito bonita, que deve ser compartilhada pela humanidade. Mas, por exemplo... Os excessos, a coisa do excesso vem da culpa e vem da repressão. Tirou a repressão, tirou a culpa, as coisas se arrumam, você encontra outros instrumentos reguladores, e o grande instrumento regulador social é a educação, e muito mais que a educação, é a cultura, é a difusão da cultura. Existe uma anarquia. Anarquia. O Brasil é um país destinado à anarquia, no sentido do autogoverno. Aqui é uma coisa bonita que esse teatro revelou. Eu quero muito que isso saia no ar. Esse teatro jamais ficaria pronto. Jamais. Ele estava exatamente... Então, tá aí o Zé Celso falando sobre os conceitos dele né, de ser anárquico, né? Bom, continuando aí, em 69, ele encenou Na Selva das Cidades, de Brecht. Aí aconteceu uma coisa interessante. Foi quando 2 atores, que faziam parte lá do grupo Oficina já de algum tempo, deixaram de ficar numa oficina pela, digamos assim, mudança de caminhos, né, do Zé Celso, que estava extravasando, segundo eles, alguns limites lá, que foi o Fernando Peixoto e o Guarnieri, o Jean Francisco Guarnieri. Os dois abandonaram o grupo, porque eles não concordavam com essas práticas, como dizer assim, sensoriais, né, que o Zé Celso adotava em cena, né? Bom, e aí teve outro salto do Zé Celso. Foi em 72 já. Ó, nós precisamos de lembrar
que nós estamos vivendo todo esse período aí, aquele período de censura no Brasil, né, de tudo que estava acontecendo aqui no país. Então, é esse o pano de fundo que o Zé Cel estava atuando. Então, em 72, ele encena Graças Senhor, é, com uma estreita influência de um grupo americano, The Living Theater, da Julianne Beck e da Judith Melina. Eu não sei se vocês sabem, o título do Living Theater era porque eles não conseguiam, lá em Nova York, espaço para apresentar o que eles queriam, lá, as peças deles, as apresentações deles, então eles faziam isso no apartamento. E aí é o The Living Theater, né? Bom, esses dois fulanos aí eram mais extravagantes ainda do que o próprio Zé Celso, né? Então, e aí, nessa peça, Graças a Senhor, foi a própria negação da dramaturgia, né? Já não existia mais nada convencional. Cada um entrava no palco e falava o que quisesse, do jeito que quisesse, como quisesse, na hora que quisesse. Quer dizer, é uma anarquia, na verdade, que, né? Eu não assisti, não sei como é que se tinha algum sentido aquilo que era feito lá, mas era uma anarquia que aquilo lá, né? Bom, e, então, cada cena era improvisada e tudo era uma surpresa para o público. Então, foi tão grande essa mudança que, quando nesse mesmo ano o Oficina ensinou as três. Só voltando um pouquinho ao The Living Theater, o próprio Zé Celso se distanciou do The Living Theater, inclusive, digamos assim, meio em briga, né? Esse grupo foi para Minas, lá ele foi preso, etc. e tal. E o Zé Celso, inclusive, emprestou o apartamento deles enquanto eles estavam em São Paulo para ficarem. Aí diz o Zé Celso que era uma coisa louca, porque tinha um filho lá e não tinha nenhuma repressão com o filho. Então, o filho podia fazer tudo, inclusive fazer xixi, cocô na sala, e não tinha problema nenhum, entendeu? Então, acho que foi até um pouco a mais do que o Zé Celso pudesse suportar, né? Bom, então, em seguida foi feita a montagem aí das Três Irmãs, que é uma peça do Tchekov, da qual o Borg fazia o papel do irmão das Três Irmãs. Essas Três Irmãs, essa é uma peça que se passa em Moscou, são três irmãs assim que elas ficam esperando que alguma coisa aconteça com elas. Em vez de ela ir procurando as coisas, que, sei lá, que arruma um marido, que as coisas aconteçam com ela, etc. Tal. Esse aí é o pano de fundo. E aí, de novo, claro, o Zé Celso incorporou o coro, né? Então, o texto do Tchekov era uma referência mas ele fez a peça dele, né? Até que um dia, foi, aliás, na passagem de ano lá que estavam ensinando essa peça, terminou a peça, aí o próprio Borg chegou no palco e disse o seguinte, textual: hoje foi meu último dia no Teatro Oficina. Pela mesma porta por onde eu entrei, eu vou embora. Eu não acredito nisso. Meu teatro é outro. Boa sorte. E foi embora. Quer dizer, ele não deixou de ser amigo do Zé Celso, mas deixou de trabalhar com o Zé Celso. Quer dizer, ele não era o teatro que ele queria fazer. Bom, logo depois, o Zé Celso foi preso, né? Ele foi preso, foi torturado, né, em 1974. Mas 2 meses depois, ele foi libertado. E daí teve influência de pessoas do exterior que pressionavam o governo através das embaixadas. Sartre entrou no meio, outros dramaturgos entraram no meio aí. E, segundo a própria voz do Zé Celso, a irmã dele, por acaso, era conhecida de um general
que era do Supremo Tribunal Militar. Então, segundo Zé Celso, pela influência disso aí, ele foi liberto. Ele saiu e de lá ele foi para Portugal. E aí, nessa época, olha, 74, estava acontecendo lá em Portugal já a Revolução dos Cravos, né? Então, foi um campo fértil para o Zé Celso. De lá, ele esteve também em Moçambique, e nesse período ele fez teatro e fez cinema também. Ele dirigiu 2 filmes. Durou pouco isso aí, porque em 78 ele voltou ao Brasil, já estava quase tendo a lei da anistia lá do Figueiredo, né? Que aconteceu em 79, né? Então ele voltou ao Brasil, já estava mais ou menos duro, vamos dizer, né? E ele voltou. E aí ele ficou no Brasil, mas acontece que ele parou de fazer teatro. Ele começou a dar cursos de teatro. Então, quase que os anos 80 todo, ele ficou dando curso de teatro. E aí, ele, inclusive, por conta disso, ele recebeu a alcunha de o decano do ócio. Mas, mesmo durante esse período, em 1982, uma turma lá da Escola de Artes Dramáticas, lá da USP, o convidou para dirigir uma peça que seria a peça de final de semestre dessa turma. Ele aceitou. E aí, ele, como sempre gostou muito do Oswald de Andrade, ele pegou um texto do Oswald de Andrade, que é o Santeiro Mangue, e transformou numa peça que ele deu o nome de Mistérios Gozosos. Bom, a cena inicial era uma suruba real e ao vivo. Então, isso aí. Isso ficou limitado lá na USP, tudo bem. Mas ele retomou essa cena 10 anos depois, em 1991, em plena Praça da Sé, onde 2 atores copulavam. Então, essa é o jeito do Zé Celso chocar tudo, e é uma estética que ele tem, né? E aí, isso estou falando de 91. Nesse mesmo ano, 91, ele encenou vamos dizer assim, um texto, uma peça, de um francês que é o Antonin Artaud. Esse Antonin Artaud, ele também, lá na França, ele até passou por hospital psiquiátrico, mas ele era uma pessoa muito dinâmica e muito criativo também, esse Artaud. E fazia muito o gênero também do Zé Celso, né? E ele pegou esse texto e encenou aqui, para dar fim no juízo de Deus. Que, como eu disse, tinha todas as aspirações anarquistas. E ele, esse Artaud, ele criou um teatro que foi chamado de Teatro da Crueldade. Então, em uma das cenas rituais dessa apresentação, né, o Zé Celso fez não numa mesma cena, mas durante a apresentação, ele colocou atores que defecavam em cena, outras cenas que se masturbavam e colhia o esperma, e outras que a atriz tirava o próprio sangue com seringa. Então, isso foi vamos dizer assim, o jeito de Zé Celso chocar, né? Bom, espero que eu tenha dado aqui uma visão de como que foi o aparecimento do Zé Celso na época em que ele viveu e o que ele fez. E agora nós podemos entrar aqui numa fase mais, vamos dizer assim, fora de um esquema aqui que eu andei fazendo. Então, vou citar aqui algumas frases do Zé Celso, né? Ele dizia assim, ó,
o nosso ritual diário, isso aqui é frases dele mesmo, né? Nosso ritual diário de comunhão com o público vai ser percebido como ouro, uma coisa rara e um luxo, pois nosso teatro é apontado para o futuro, com a ambição utópica de que arte, como o futebol, seja um esporte das multidões. Entendeu? Tanto é que ele queria transformar aquele terreno em volta do. Aliás, isso até continua rodando por aí, de transformar aquele espaço lá, que ele conseguiu que o Silvio Santos não construísse, numa grande praça lá, que seria um grande teatro, com coro, tudo. Essa é a grande ideia dele, né? Outra frase dele. O capitalismo é retrógrado. Voltou à Idade Média e nós somos a Renascença. Outra frase. O teatro oficina é lugar de resistência e encontro do setor cultural. Então, é isso que sempre foi, né? Quer dizer, a tônica dele é isso aí, a resistência, né? E outra coisa que ele sempre dizia, que a vida não é dramática, a vida é trágica. Então, na frase correta dele é: a vida é trágica, não é dramática. Assim, né? Então, ele falou o seguinte: ele disse assim que a vida é o que é, mas tem que deixar viver. Então, e aí tem outra história do messianismo, que ele sempre foi contra, né? Ele encenou a peça Esperando Godot, que, vamos dizer assim, ele usou a peça porque esperando o Godot, você deve saber. Então, os fulanos conversando, esperando que o Godot venha, aí aparecem algumas outras pessoas em cena que passam por ali e tudo, mas está sempre esperando. É o Brecht colocou esse texto aí e mexe muito com o inconformismo, etc. E tal. Mas o Zé Celso regurgitou isso daí e ele fala que ele não acredita em messianismo, e ele fala, esperando Godot, sem esperar o Messias, tem que ser aqui e agora. Entendeu? Então, são frases do nosso José Celso. Bom, não podia deixar de falar um pouco aqui sobre dois aspectos. Primeiro, um fato trágico, rapidamente eu vou falar. O Zé Celso teve um irmão mais novo que ele, 14 anos mais novo que era homossexual como o Zé Celso, e era dramaturgo, diretor também, e trabalhou com o Zé Celso em algumas ocasiões, mas no Rio ele estava dirigindo algumas peças lá, e foi em 1987, nas vésperas do Natal, ele foi assassinado no seu próprio. Duas pessoas entrou no apartamento dele lá em Ipanema e o matou com 107 facadas. Né? Só vale notar que no Rio, nesse período, tinha acontecido já vários assassinatos de pessoas homossexuais. E isso marcou o Zé Celso tremendamente. Tanto é que todo dia do assassinato dele, que é o 23 de dezembro, o Zé Celso fazia alguma coisa lá no Teatro Oficina. Bom, a outra coisa é vamos fazer assim a reconstrução do Teatro Oficina. Então, aqui, ó. Em 61, o teatro foi alugado, que era o Teatro Espírita, para o pessoal lá das Arcadas começar. Em 66, ele foi destruído, provocado por comunistas. Em 67, ele foi reconstruído. O Zé Celso conseguiu reconstruir. Em 1980, se faz um movimento, porque o grupo Silvio Santos estava comprando os terrenos em volta e ele conseguiu comprar o terreno do Teatro Oficina. Aí tem um fato interessante, que o teatro ele foi tombado pelo Condefá, né? Na ocasião, por sorte do Zé Celso, que o maestro João Carlos Martins estava como secretário de Cultura, porque o Maluf tinha deixado a governança para o seu vice, que era o Marim,
e o Marinho colocou o Maestro como secretário de Cultura. O Maestro tinha afinidade com o Zé Celso, e aí, em 5 dias, o Condefá tomou o teatro. Então, e aí aconteceu, o teatro ficou intocável, mas o Silvio Santos, nessa ocasião, estava querendo construir um shopping center lá. Com essa história dele não conseguir tirar o teatro dali, ele resolveu fazer torres de apartamentos. Mas, mesmo assim, o Zé Celso fez um barulho terrível e conseguiu que o Grupo Silvio Santos não construísse nada lá, como está até hoje. E aí, em 1994, eles fazem uma reforma do teatro, e foi quando eles usaram um projeto lá da Lina Bobardi e do Edson Elito. E depois deste reforma, o teatro passou a chamar Teatro Oficina Usina Usona. Vou mostrar aqui agora, para quem não conhece, uma foto do teatro. Deixa eu ver se tem aqui. E liga seu DNA e sabe que vem de uma coisa de milhares de anos, milenares. Vem de bichos, de plantas, de minerais. Nossa, a espécie humana é uma espécie animal, mamífera. Essa aí é uma cena de uma peça que ele curtiu muito fazer, e que são as Bacantes, né? E, aliás, ele foi uma das peças que ele participou. Ele não participava de todas, como ator, de todas as peças, mas nessa uma aí ele fez. Então, agora o teatro continua lá, e em 2007 teve um encontro do Zé Celso com o pessoal do Silvio Santos, inclusive, junto, lá com Dória na prefeitura, para tentar resolver essa questão. E aí foi quando o Zé Celso levou lá o projeto, ele levou o pessoal dele lá para mostrar um projeto de como ele que imaginava aquele espaço lá se tornando uma grande praça-teatro incorporada. Ele chama aquela região ali do Bexiga, eu não conheço muito São Paulo ali, não, então eu não sei te dizer, mas é que a voz dele é a periferia no centro de São Paulo. E ele não queria nunca que isso desaparecesse, que tipo, mantivesse uma periferia no centro de São Paulo. Bom, e aí conseguiu-se que no ano de 2010 ele entra para o livro Tombo, e no livro Tombo de Belas Artes do IFAM. E aí, por conta disso, aí ficou determinado que nada pode ser feito que atrapalhe o atual prédio lá que a Lina Bombardi projetou. Em 30 metros, em 300 metros em volta dele, não se pode fazer nada que possa perturbar o teatro, né? Muito bem. Mas, em 2018, o IFAM, do Ministério da Cultura, autoriza o Grupo Silvio Santos a construir os prédios residenciais. Mas aí há um outro movimento, e aí, em 2022, a Justiça de São Paulo barrou isso aí, e isso está parado até hoje. E o projeto do espaço, ou da praça teatral em torno lá, é um projeto que está na Câmara de Vereadores de São Paulo, né? Tá lá parado, lá, tá na gaveta de alguém lá, entendeu? Por isso aí. Bom, então é isso que eu tinha de contar para vocês, e espero que a gente possa conversar um pouco sobre isso, mas só finalizando, sim, desculpe, eu tenho que mostrar aqui para vocês
parabenizar a coisa. Sabe que meu amigo censor, o Ari, vocês conhecem o Ari? Pois é, ele cortou uma parte do. Eu ia mostrar o ator defecando em cena, cara, mas ele falou: olha, é muito forte para o pessoal assistir. Então, ficou só nas palavras, entendeu? Mas, para quem quiser procurar na rede, vocês vão ver lá. Quem quiser ver, encontra. Bom, então agora, para mostrar que ele é um cara fino também, porque ele é um cara inteligente, é um cara habilidoso, um cara multifacetado, né? Então, vou mostrar uma das fases dele. É um encontro dele com o Sneak. Então, esse é o nosso grande José Celso, gostando ou não, uma grande pessoa, né? Então, dizer se ele revolucionou o teatro brasileiro, depende, né? Veja só, da minha, do meu conhecimento e que eu procurei me interar com pessoas de teatro, do meu relacionamento, ele não conseguiu, quer dizer, né, não conseguiu, não sei se ele tinha essa pretensão, mas não tem nenhum grupo de teatro que realmente segue a estética do Zé Celso hoje no Brasil, entendeu? Mas isso não significa que o Zé Celso não tenha influenciado na formação de inúmeros atores brasileiros, de inúmeros diretores brasileiros, e que, de uma forma ou de outra, captou a essência da estética do Zé Celso, mas, como diria o próprio Zé Celso, né, com o antropofagismo, pegou o Zé Celso e regurgitou de outra forma, né? É assim que eu vejo a influência do Zé Celso vamos ver, no espaço teatral brasileiro, né? É isso que eu tinha a dizer para vocês. Muito obrigado pela atenção. Muito bom. Excelente, Taube. Valeu. Obrigada, cara. Muito bom. Posso fazer uma colocação? Sim, o Ari foi em paralelo. Ivan, começa você, daí vai o Ari. Eu cedo a vez para o Ivan. Obrigado, Ari. Eu queria parabenizar o Carlos aí pela síntese que ele fez do Zé Celso. Eu acho que foi muito abrangente e rica. Queria também fazer um pequeno reparo que o Esperando Godot é do Samuel Beckett, não do Brecht, né? Bertolt Brecht era existencialista, era teatro dialético, desculpa, o Brecht, e Samuel Beckett era do teatro do absurdo. E acho que na Divertidamente ele falou que era do Brecht, não era, né? O Esperando Godot é do Beckett. Isso. Bom, aí, vale a correção.
E depois também, assim, para mim não ficou claro, eu até fui olhar no Google aqui, sendo sincero, a Roda Viva passou assim em São Paulo, né? Ela realmente estreou no Rio de Janeiro, coisa que eu não sabia, sinceramente, aprendi com você, mas ela passou em São Paulo. Eu acho que não ficou muito claro quando você falou, e ela, inclusive, teve aquele episódio de uma deputada de direita, porque a montagem de São Paulo, que eu cheguei, inclusive, a vê-la, né? Eu era molecão, mas a vi. Teatro Ela Arena. impedia que você saísse do teatro uma vez a peça sendo iniciada. É. Vocês lembram disso? Não tinha mais saída, eles trancavam as portas. E teve uma deputada de direita que foi assistir Ruth alguma coisa, e que na hora lá, ela forçou a passagem, e aí todo mundo começou a vaiar, e logo em seguida, alguns dias depois, o CCC realmente quebrou entrou lá. todo o teatro, né? Foi o Teatro Então, Arena, assim, que eu me lembro. não, acho que foi no Tuca, não foi? O Tuca, Isso acho que o Carlos podia esclarecer para nós depois aí, então. Pode ser. Mas Roda Viva passou em São Paulo, sim. É isso que eu queria. Não ficou claro na apresentação dele, mas eu queria fazer esse registro. E agradecer a apresentação, então, Carlos. Foi muito bom. Ari. Já que o meu nome foi citado, eu tenho direito à réplica, tá certo? E o Taube não falou toda a verdade, porque eu falei para não colocar a cena do cara defecando, mas pedi para colocar a cena da suruba, e ele não quis colocar. Ok. Manaus. Está sem som, Manaus. Sem som. Opa, agora Aí, tá. agora. Né? Ô, Taube, eu quero te agradecer, porque realmente eu não tinha nem noção, a mínima noção, porque a gente, no tempo de escola, eu me envolvi muito com teatro. Eu cheguei a encenar, como ator, um dos atores principais, o Processo de Lucullus do Brecht. E foi um trabalho muito sério. A gente percorreu todo o interior, aí ganhamos festivais, essa coisa toda. E eu sempre fui envolvido com teatro. Eu fiz teatro de comédia, fiz paródia, mas na época de 66 a 70, que é o período que eu acho que era mais difícil você fazer uma arte de crítica ao governo, né? E tudo que a gente fazia era para meter o pau mesmo, né? Então, quando você começa a me revelar que, nesta época, este cidadão, que eu não conhecia quase nada dele, tomava essas liberdades, eu imagino o choque que isso causou na plateia toda. Hoje já seria, por isso o Ari está aí todo receoso. Imagina você... Outro dia não teve o negócio de um cara pelado, que a menina foi lá palpar ele, a reação que isso deu. Eu acho que o conservadorismo da população ainda não está preparada para isso. Olha, eu me lembro de participar em várias peças, fui assistido, Zé Celso e tal, e eu não era conservador, muito pelo contrário, mas a agressividade dele com relação à plateia, que ele queria chamar para participar e tal, e era uma agressividade muito grande que você encolhia. Tinham pessoas que não, que conseguiam se colocar, mas eu me sentia extremamente desconfortável nessas peças que ele tocava e que buscava a plateia para participar. E eu me lembro eu fui ver o Living Theatre, que foi no Teatro Municipal, né? Que era uma loucura, né? A peça levou 12 horas e era isso aí que ele falou. Agora eu não sabia que eles foram acolhidos pelo Zé Celso, o que aconteceu no apartamento dele foi impressionante. Mas eles eram muito malucos também, o Living Theatre, pessoal lá. Mas a gente viu, Wagner, na época, a gente achava que o uso... Nós chegamos a usar altos e coros, tá? Em alguma das peças de humor que a gente participou, e sempre que a gente queria mexer com a plateia. Porque o sonho de todo artista que está no palco é a plateia, você se envolver a plateia. Mas chegar a esse nível que o Taube está contando para a gente é muita criatividade, muita coragem, né?
Zé Celso tinha muita força, né? Era impressionante, ele tomava conta, né? É. E amedrontava a turma, né? Quando ele colocava para participar e tal. Não era Eu simples. acho que isso daqui vai passar muito tempo até ele ir para a categoria de gênio a ser copiado, que está Sim. difícil aparecer hoje, né? É. Bom, Banzé, você pôs a mão aí, você queria falar alguma coisa? É só para mencionar um fato histórico que para mim foi importante e que tem muito a ver com a gente do ITA, e que eu não sei se o Taube sabe disso, eu já contei isso por aí, mas o Rei da Vela, a pré-estreia foi feita para nós lá no ITA, no Teatro do CTA, em plena ditadura. O Zé Celso levou aquilo dentro do CTA, ninguém sabia o que ia ser, né? Mas aí ele foi lá, o pessoal do centro acadêmico na época era bastante ligado a isso, né? E foi um grande acontecimento, porque foi um choque para todo mundo, né? A gente não esperava ver aquilo como teatro, mas foi muito legal. Não sei se o Staub, você lembra disso? Você sabia disso? Não, olha, eu não me lembro disso. Eu só sei que agora estou ligando um fato com o outro. É, eu fazia parte lá do setor cultural do CASD, que é o nosso centro acadêmico, e foi mais ou menos por essa época aí que o pessoal da direção do CASD foi todo expulso, né? Fechou o caso de tudo, foi É. depois. E alguns, como eu, ficamos 2 noites no o pessoal do centro de representantes, não me lembro como é que chamava, foi todo mundo, ficou 2 noites lá no CPOR para um interrogatório. Foi logo depois da passeata lá, que fizemos uma passeata da morte daquele estudante lá no Rio, do Calabouço, Sim, etc. sim. Bom, mas é isso. Mas isso foi até depois, eu acho, que o Zé Celso trouxe a pré-estreia do Rei da Vela, foi até depois disso. Não sei, foi em plena efervescência, eu não me lembro agora o que aconteceu antes, mas é que foi um fato marcante para mim e que tem muito a ver com a história do Zé Celso. Agora, Ah, muito boa a apresentação, tal. excelente, Gostei foi muito, excelente. não conhecia bem essa história, e principalmente a motivação dele, né? Mas, no fundo, eu concluí que, tipo, eu pensava que havia uma motivação um pouco mais embasada ou teórica, assim, mas pelo jeito não. Ele realmente era um questionador de tudo, certo? Não É. tinha assim, uma base. Ele inventou realmente uma coisa muito singular. Isso Muito aí. bom, Foi ótimo. Foi muito bom, excelente a resenha toda histórica, foi maravilhoso. Foi ótimo, bem organizado. muito bom. Ok, mais alguma pergunta? Maravilhoso. Muito bom. Taube, muito obrigado. Um Foi abraço, Wagner, excelente, Taube. excelente. Olha, queria avisar vocês que na semana que vem teremos uma oficina sobre moxa. Quando nós tivermos moxa, quando nós tivemos a apresentação sobre acupuntura, daí foi sugerido e daí foi programado e chegou a data. Então, a semana que vem, oficina sobre moxa. Quem quiser participar ativamente, seria bom comprar moxa, tá Ô, certo? ô, ô, Ah. Wagner, explica o que é moxa, pô. Eu não tenho a mínima ideia. Moxa, sabe aquele, parece um charuto que o pessoal que faz acupuntura usa, esquenta, que é para ir nos pontos de acupuntura? É As um, minhas é um acupunturas foram de segundo. tubinho. É um tubinho que você põe fogo, tem um cheiro lá mais forte, mais pronunciado, e você usa para acionar alguns pontos de acupuntura. Tá. Não Eu vai ter tenho aula tanto, mas prática.
Não Vai tem ser aula uma prática, aula, não. vai ser uma aula prática prática. através da internet, através do Zoom. Tá Mas tem que bom. trazer agulha também? Como é que é o negócio? Não precisa, não, é sem agulha, é só a moxa, Tá é só a bom. moxa, Só a tá? mocha. E nas outras nas outras 2 semanas, nós vamos ter uma parte de história que é sobre a Força Expedicionária Brasileira. Vão ser em Opa, 2 partes, tá boa. ok? É legal. E depois, Saramago. 2 apresentações Oh, também Opa! pela muito Lúcia bom, Singer, tá ok? muito Legal. bom. Então Ótimo. é isso. Então Estou aí nessa, é a programação de agosto e setembro, estou ok? nessa. Muito bom. Então, olha, quem Muito bom. tiver interessado que eu envie informações da programação do grupo, deixa aqui o celular no grupo que vai para o WhatsApp, tá bom? Ok? Falou, Wagner. Valeu. Uma última palavra aí. Eu queria agradecer particularmente aí o Ari e o Wagner, primeiro pelo convite e também depois pela preparação da mídia digital aqui. Muito obrigado mesmo. E a Foi todos ótimo. Eu vocês. queria agradecer, foi excelente. O momento Ótimo. oportuno foi maravilhoso. Parabéns. Excelente, Toby. Parabéns, Valeu, Talbi. Salve. Ok. No final deu tudo certo mesmo, hein? Legal. Apesar da Parabéns, Paulo. censura. Parabéns. Censurado. Foi ótimo. Valeu, ótimo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, Boa noite.